Hoje nós vamos para a parte de gramática da unidade 3, tá? Então, nós vamos fazer da página 181 a 188, ok? Mas, antes da gente começar a fazer os exercícios, eu quero explicar sobre o que nós vamos falar nessa unidade. Então, nessa unidade, nós vamos aprender sobre should, must, e eu aproveito e vou mostrar para vocês a diferença de must e have to, tá? Então, vamos começar aqui, should e must. Vocês vão acompanhar essa explicação pela matéria que eu mandei para vocês na última aula, tá? Então, peguem aí no caderno, se vocês copiaram, ou a folha, se vocês imprimiram, tá legal? Então, vamos começar aqui, should e must. Então, que é o número 1 aí, tá? Todos dois significam dever. Mas, dever no sentido de quê? Aí é que vem a diferença. Cada um vai significar dever, mas com sentido diferente. Então, olha só. Quando eu uso should, eu vou dar um sentido. Eu quero falar que a pessoa deve fazer alguma coisa, mas eu vou dar no sentido de conselho, dever moral ou uma probabilidade, tá? Então, olha os exemplos que eu dei aí. Angela should be more careful. A Ângela deve ser mais cuidadosa. Então, eu estou dando um conselho. Depois, uma pergunta. What should you do? O que nós devemos fazer? Então, eu também estou pedindo um conselho. Depois, na negativa, you should not ou shouldn't. Aí eu vou usar na negativa quando eu quero falar que a pessoa não deve fazer alguma coisa, tá? You should not walk alone late tonight. Você não deve andar sozinha tarde da noite. Então, também estou dando um conselho. Mas aqui o que eu acho que a pessoa não deve fazer, tá? Depois, she should be back tomorrow. Ela deve voltar amanhã. É uma probabilidade. E depois, we should respect the others. Nós devemos respeitar os outros. É um dever moral, tá? Então, dever moral é isso. Respeitar os mais velhos, respeitar os outros, ok? Tudo aquilo que a gente deve fazer porque é certo, tá? Então, o should, tanto na forma afirmativa, negativa ou interrogativa, ele pode ter um desses três sentidos aqui, tá? Inclusive, até coloquei outro aqui, ó. You should study more. Você deve estudar mais. Também no sentido de dar um conselho, tá? Agora, o must. O must também significa dever, só que aí ele já tem um outro sentido. Obrigação, dedução e proibição, tá? Quando a frase for afirmativa ou interrogativa, aí o must pode dar a ideia de obrigação ou dedução. Agora, se for na negativa, o must vai dar a ideia de proibição, tá? Então, presta atenção aí no exemplo. Olha só. The doctor said, you must stop smoking or you will die. O médico disse, você deve parar de fumar ou você vai morrer. Então, ele está falando o quê? Está te dando, isso aí você é obrigado a fazer, tá? Então, é uma obrigação. Ou você faz ou você morre. Depois, he must be at home. Ele deve estar em casa. Você está deduzindo, ok? E agora, uma proibição. Children mustn't see this movie. As crianças não devem ver esse filme. Então, quando colocou o mustn't, está no sentido de proibição, tá? Então, presta atenção no sentido da frase para ver se você vai usar should ou must, ok? Então, must, conselho, dever moral, probabilidade. Must, obrigação, dedução e proibição. Só vai ter sentido de proibição quando for na negativa, tá? Dei até outro exemplo aqui, ó. You must wear seat belt. Você deve usar cinto de segurança. Então, obrigação. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Proibição, tá?
Então aqui você tem que entender o sentido da frase para ver se vai usar should ou must. Um outro detalhe, tanto depois de should ou must, sempre tem que vir um verbo. E esse verbo na forma normal, ou seja, não muda nada no verbo. Então sempre depois de should e must, vem um verbo. Por quê que tem que vir um verbo? Porque eu quero dizer que você deve ou não deve fazer alguma coisa. Então tem que ter uma ação aí, tá? Agora aqui, tem uma observação. Como must não tem forma passada, o should pode usar em tudo, tá? Como must não tem forma passada, a forma had to deve ser empregado para expressar a ideia de obrigação no passado. Então, quando você estiver falando do passado e a ideia for de obrigação, em vez de usar must, nós vamos usar had to, tá? O sentido é o mesmo. Só que aí a gente vai usar o had to porque o must não tem passado, tá? Então, olha o exemplo. Yesterday, I had to work until 1 o'clock in the morning. Ó, yesterday, ontem. Então, tô falando de passado. Então, tá falando, eu tive que trabalhar até a 1 da manhã. Então, eu fui o quê? Obrigado, tá? Então, quando for no passado, no sentido de obrigação, a gente vai usar had to. E mesmo usando had to, depois tem que vir um verbo. E esse verbo na forma normal, tá bom? Depois, para expressar obrigação ou necessidade na afirmativa, o must pode ser substituído por have to ou has to, que é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só, quando eu estiver falando de obrigação ou necessidade, o que é necessidade? Eu sou obrigado a fazer porque eu preciso, tá? Quando você precisa realizar uma determinada ação, aí na afirmativa ou na interrogativa, tanto faz eu usar o must quanto o have to, tá? Então, por que eu coloquei have ou has to? Porque, né, quando se for terceira pessoa do singular, vocês sabem que a gente usa has e não have, tá? Então, aqui ou aqui, tanto faz um quanto o outro, tá bom? Depois, quando for na negativa, aí é que o sentido vai mudar. Então, aqui eu não posso trocar um pelo outro. Por quê? Se eu usar o mustn't, eu dou ideia de proibição. É proibido fazer. Se eu usar o have to na negativa, é falta de obrigação. O que seria essa falta de obrigação? Eu não preciso fazer. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu ser proibida, outra coisa é eu não precisar, tá? Eu não tenho o que fazer. Então, aqui, eles não pode trocar um pelo outro, tá? Ou um ou outro, não, porque o sentido dos dois são totalmente diferentes, tá? Então, aí eu até coloquei aí, ó, em frases negativas, mustn't não pode ser substituído por don't have ou doesn't have to. Não pode, tá? Então, se for na negativa, proibição, eu vou usar mustn't. Se for na negativa, ideia de a falta de obrigação, né? Ou a não necessidade, aí eu vou usar ou don't have to ou doesn't have to, tá? Dependente do que eu for usar aqui, depois deles vai vir sempre um verbo. E o verbo também na forma normal, tá? Então, olha o exemplo aqui. I have to ou must go home now. Então, aqui eu posso usar tanto um quanto o outro, porque eu estou dando a ideia de obrigação, né? Eu devo ir para casa agora. Então, eu sou obrigada, eu preciso, eu tenho essa necessidade, tá? Então, por isso que eu posso usar tanto um quanto o outro. Agora, olha na negativa. Coloquei o seguinte. I don't have to study tomorrow. Ó, eu não tenho que estudar amanhã. Aqui eu estou dando ideia de quê? De que eu não preciso. Eu não tenho essa obrigação. Aqui eu não estou falando que eu sou proibida de estudar, tá? Eu estou dizendo que eu não tenho que estudar. Eu não tenho a necessidade.
Então, por isso que aqui eu tive que usar don't have to, ok? Agora, olha o outro. You mustn't talk in class. Você não deve conversar na sala de aula. Agora, aqui, a ideia de proibição. Então, vocês têm que tomar cuidado aqui, tá? Porque são ideias diferentes, tá bom? Agora, aqui, na afirmativa ou na interrogativa, se for obrigação ou necessidade, tanto faz usar o must quanto o have to, tá bom? Então, o cuidado é aqui. A negativa, ele tem um sentido, o must tem um sentido, e o have to tem outro sentido, tá? A mesma coisa aqui em relação ao should, né? Na negativa, é sentido de proibição. Aqui, obrigação e dedução. Então, vocês estão vendo que na negativa, muda o sentido deles, tá bom? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui? Primeiro, qual é o sentido que a frase está me passando? Qual é a ideia que a frase está me passando, tá? Se for uma frase afirmativa ou interrogativa, conselho, dever moral, probabilidade, obrigação, dedução, e aí? Né? Se for uma frase negativa, também pode ser conselho, dever moral, probabilidade, que o should serve para todas, proibição, falta de obrigação, também você tem que ver o sentido da frase para ver o que você vai usar, tá? Mas um detalhe também é que independente do que você for usar, sempre depois deles tem que vir um verbo, ó, have to go, must go, don't have to study, must talk, tá vendo? Ó? Must wear, should study. Então, independente aqui, vocês sempre têm que colocar um verbo depois, tá? E esse verbo sempre na forma normal, tá legal? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, no sentido da frase, para ver o que você vai usar, tá legal? E sempre seguido de um verbo na forma normal, ok, turma? Então, olha só, eu já volto, então, agora para explicar para vocês os exercícios, tá bom? Já volto.